Paz e graça, irmãos. Estamos dando sequência no tema dispensacionalismo e hoje eu vou falar sobre a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. É o período da consciência, que vai de Gênesis 4 até Gênesis 7, 8. E o que era esse período da consciência? Era um período onde não havia leis, não havia regras estabelecidas. Os homens se dirigiam segundo a sua própria consciência. E a gente vê isso ali em Gênesis capítulo 4, no episódio onde Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus e Deus aceita o de Abel, rejeita o de Caim, e Caim ele se ira, ele sente inveja do seu irmão. Então ele deseja matar o seu irmão. E ele recebe uma graça ali porque o próprio Deus vai falar diretamente à consciência de Caim, dizendo: Caim, não faça o que é errado. Se você proceder de maneira correta, eu também aceitarei o seu sacrifício. E a gente observa que Caim, ele ignora esse conselho de Deus e ele acaba assassinando o seu irmão e andando errante. E Deus, então, ele concede uma graça, porque em cada dispensação ele vai colocar regras, ele vai colocar princípios, ele vai ter uma forma de lidar com o ser humano. O homem vai fracassar nesse período e Deus, então, ele vai conceder uma graça. A graça aqui é que Deus ele dá novamente um filho para Adão e Eva, cujo nome é Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. E também Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículos 25 e 26. Enoque, que foi descendente de Sete, viveu com Deus e foi arrebatado no final da sua vida. Enoque, então, ele andou segundo a sua consciência, ele fez aquilo que era correto, ele buscou a Deus e Deus o arrebatou, porque aquela geração de Enoque já era uma geração pervertida. A gente vê o arrebatamento de Enoque lá em Gênesis 5, versículo 24. Ele pode servir como representação da igreja que se forma a partir de Abel e Sete, isto é arrebatado antes do julgamento vir sobre a terra. E mais tarde, Deus mandou construir uma arca para salvar Noé e sua família, que serve da imagem da salvação do futuro Israel. Ele, porém, precisou passar pelo dilúvio, assim como Israel passará pela tribulação. E Deus anunciou uma nova aliança com Noé. Então, qual foi o juízo aqui? Os homens, por andarem conforme a sua própria consciência, não havia regras nem leis estabelecidas nesse período aqui da consciência, nessa segunda dispensação, os homens começaram a cometer maldades, violência, e isso foi se multiplicando a tal forma de Deus decidir destruir a terra. Então Deus resolve destruir a terra por meio do dilúvio. Só que ele, na sua graça, ele olha para Noé, que é um homem que também busca Deus com toda a sua família, então ele serve a Deus pela fé. É importante observar que naquela época não tinha o Espírito Santo que vinha habitar e convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eles andavam segundo a sua própria consciência. E Noé, segundo a sua própria consciência, devido ao conhecimento herdado dos seus antepassados de quem era Deus, ele fazia a coisa correta, ele andava de forma correta. E Deus, então, o salva nesse período da consciência. E ele julga a terra por meio do dilúvio. Então, em cada dispensação, Deus ele vai ter uma maneira de agir, os homens vão falhar e Deus, então, ele vai julgar essa geração e vai iniciar-se um outro período. Então, nós temos aqui o período da consciência, onde, a partir de Caim até a geração do dilúvio, os homens falharam. A humanidade, a sociedade como um todo, ela falhou diante de Deus, cometendo maldade, pecados hediondos e muita violência. E Deus ele não podia deixar a humanidade seguir da maneira como queria, porque senão o mal tomaria conta geral.
porque agora quem dominava era o príncipe deste século, que é Satanás, que é o maligno, que seduz as pessoas e com isso escraviza elas no pecado, e com isso faz com que a maldade, a violência se manifeste de forma muito forte na sociedade. Mas Deus nunca fica sem testemunho. E aqui, no período da consciência, Deus ele preserva homens que têm a sua consciência voltada para Ele, e assim Ele salva essas pessoas. E assim Ele finda, Ele dá um encerramento nesse período aqui através do dilúvio, para renovar a humanidade através de Noé e a sua família. Então este é o período da consciência. Então esta é a segunda dispensação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, onde eu estarei dando sequência das próximas dispensações. Até breve.